Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Rafael Amaral, juntamente com minha colega Giovana Fernandes. E hoje nós estamos com uma convidada super especial e deixar a Giovana apresentar, né, Giovana? Valeu, Rafa. Tudo bem, meus queridos? Mais um podcast Conexões que Transformam. Eu vou ler aqui o currículo dessa nossa convidada, um trechinho. Estamos com a Rosângela Bem-vindo. Ela é arquiteta e urbanista, mestre pela UNB, pós-graduada em Planejamento Urbano e Ambiental, com sólida atuação no Tocantins e no Pará. É fundadora da Monjoá Arquitetura, escritório reconhecido por integrar sustentabilidade, funcionalidade e estética em projetos residenciais, corporativos e turísticos. Seu trabalho foi premiado pelo Tribunal de Contas do Tocantins, destacando-se no concurso Renova TCE. Além disso, ela é professora do curso de arquitetura da UFT. É um prazer te receber, Rosângela. Bem-vinda. Prazer. Bem-vinda à sua casa. Eu vou contar para vocês o seguinte. O nosso podcast, né, comumente estamos fazendo aqui, gravando aqui. E esse é o Coworking da Rosângela. E hoje ele está nos patrocinando, o Coworking da E15, que na 112 Sul, esse espaço lindo, com várias salas de reuniões, para você atender os seus clientes, fazer os seus vídeos, o seu conteúdo, trabalhar, fazer aquela reunião gostosa, bacana, um lugar aconchegante, com um jardim de entrada, gente, ó, que é capa de revista, tá? Prazer, Rosângela, muito obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente. Como você diz, ela está aqui, você já se sente em casa, já. Né? E a gente quer que você sempre mantenha essa rotina aqui com a gente. E a intenção desse espaço é justamente potencializar trabalho como profissionais como vocês e dando todo esse suporte e conforto necessário. Show, obrigada. Bom, Rosângela, como que é de praxe, né, Giovana? Vai lá. A gente sempre faz no começo. Rosângela, conte para nós um pouco da sua história, Rosângela. Compartilhar com o nosso... Eu tenho quase 50 anos e tenho uma história longa, né? Mas assim, sou tocantinense de Porto Nacional. Vim para Palmas para estudar arquitetura e aí daqui trabalhei 9 anos para o governo do estado do Tocantins como funcionária pública e depois eu fui para o Pará. Quando eu fui para o Pará, eu fiquei mais uns 8 anos, depois retorno. Né? E retorno para... Atuante no Pará, Rosângela? Retorno aqui para Palmas. E nessa trajetória das duas cidades foram totalmente diferentes. No período de estado, eu iniciei minha carreira com implantação de infraestrutura turística em unidade de conservação. Então, eu fui agraciada pela participar do processo de criação das nossas unidades de conservação, o Parque Estadual do Cantão, do Jalapão, do Lajeado. Olha! Então, assim, eu tive uma vasta experiência em conhecer as potencialidades turísticas do Tocantins. Era um momento, Brasil, de interação principalmente com outros países que desenvolviam o turismo de natureza, como era o caso da Costa Rica, África, Austrália e tal. Então, assim, foi muito rico nessa fase da minha carreira, porque eu investi muito em conhecimento a partir do planejamento. Então, assim, conhecer tudo que é necessário para poder fazer um bom projeto e tal. Então, é diferente numa atuação de escritório, que depois eu vou voltar, que foi a minha fase que eu cheguei no Pará. Quando eu cheguei no Pará, eu decidi montar um escritório de arquitetura, ser empreendedora. Então é um desafio muito grande você sair de como funcionária pública para ser empreendedora. E empreender na arquitetura é totalmente diferente das lições que você aprende na faculdade. Porque há muito sonho na lição da arquitetura. E quando você se depara com o mercado, principalmente o mercado imobiliário, isso muda muito as filosofias de ensino que a gente tem. Mas eu tinha uma mente muito ligada à sustentabilidade. Então eu cheguei no Pará com essa visão de território sustentável, somente eu estava no território amazônico. Só que o território, ele não vive, como ele sempre foi extrativista até hoje, né? Não há uma preocupação de desenvolvimento sustentável. E tem muita gente assim que ainda permeia essa dúvida, o que é desenvolvimento sustentável, o que é preservação e qual que é conservação.
preservação é o que a gente fez nos parques. Nossos parques são preservados, eles têm uma determinada área que foi feita para proteger, para manter aquele tipo de ecossistema para as futuras gerações. Ou por conta de, basicamente foi por conta de recurso hídrico. A grande maioria dos nossos parques foram criados para isso, para preservar a água, né, principalmente a do Lajeada, que é preservar a bacia que abastece a nossa cidade. E tem outras que é por ter uma quantidade de espécies também de outros ecossistemas, que é o caso do Cantão. O Cantão tem espécies que pertencentes à região, principalmente à região amazônica, Pantanal e Cerrado. O Pantanal, ele é menos, numa proporção bem menor, mas há espécies desses 3 biomas lá. Então, se você tem essa concentração, é mais fácil você pegar esse território. Tá, só que como é que você faz isso na sua profissão? Como é que você trabalha como arquiteto? Com essa visão de sustentabilidade, onde a sustentabilidade é vista como um poder inibidor. Sim. É visto como preservação, não conservação e nem uso racional. Quando eu falo sustentabilidade, eu falo de uso racional dos recursos. E uso racional é aquele seguinte, eu vou perder. É uma coisa que eu não vou ter mais. Sim, vou ter que racionalizar isso. Então eu tenho que ter, para eu ter aquela qualidade por muitos anos ou por enquanto a vida humana tiver. E aí você depara assim no território, eu entrei nessa questão lá, a demanda maior foi de profissionais que pudessem ajudar no processo de planejamento das cidades. Como nesse processo de desenvolvimento do turismo, a gente fazia um alinhamento 360, que a gente fala, que a gente preparava as cidades para receber o turista. Então, as cidades precisavam ter seus planos diretores, precisava ter seu tratamento de resíduos sólidos, precisava estar preparada para dar o melhor para a sua população. E eu digo o seguinte, cidades bem preparadas para os seus moradores, ela é preparada para o turista. Verdade. Então, se eu atendo bem quem mora lá, um turista que vem vai receber o mesmo tipo de tratamento. Eu não preciso ser melhor apenas para o turista. Eu tenho que ser boa para a minha população. Sim. Nossa, disse tudo, né, Rafa? Sim, faz todo sentido. E aí eu comecei a trabalhar com implantação de condomínios, loteamentos. Fiz vários projetos e implantei. No Tocantins. No Pará. No Pará. E aí agora já foram várias cidades, cidades de Minas Gerais. Ao longo dos anos, cidades de Minas, Maranhão, Goiás, Bahia, Tocantins. Então, assim, já é um histórico bastante grande. Mas o primeiro pontapé profissional foi no Pará. E eu tinha que... o primeiro desafio, eu falo que foi o maior desafio aí para um profissional meu, porque eu peguei um território altamente cheio de nascentes. Nossa. Ele tinha 7 nascentes. Aí quando você pega Inclusive, a gente ia te perguntar isso, né? Qual foi o maior desafio que você já teve profissionalmente? Veja que nós estamos sintonizados. Veja que estamos sintonizados. Então, na profissão, você vê que tem vários desafios, principalmente assim, como eu mostrar como profissional, dando um bom resultado e sem perder minha essência, meus valores e tal. Sim. E um loteador, quando pega uma situação dessa, ele fala assim, eu quero otimizar ao máximo. Otimizar significa o quê? Transformar o maior número de áreas loteáveis. Isso mesmo. E aí, como eu fazer para que essas pérolas fossem preservadas? Aí eu levei para o empreendedor o conceito de condomínios parques. Então, assim, vamos fazer um condomínio parque? E aí eu falei, a gente faz umas lagoas. Essa lagoa vai lhe ajudar a fazer o controle de drenagem e também você dá uma vida paisagística para essa área, que era uma área árida, que só tinha as nascentes. Como era uma região muito plana, essas nascentes só espalhavam a água e não canalizavam. Fizemos isso. A princípio, ele achou que ele ia perder, mas foi o maior investimento, melhor investimento dele. Então, o que eu falo é o seguinte, um dos desafios que a gente tem é o seguinte, é a inteligência de enxergar o que é bom para o mercado, o que é bom para o meio ambiente
e como você, profissional, pode mediar nesses dois. Lógico que quando a gente fala em uso de território, você tem impactos. Você não anula os impactos, você minimiza os impactos. Escolher minimizar é o profissional, não é o empreendedor. Sim. É o profissional que escolhe. Às vezes o empreendedor, ele não tem nem a visão da dimensão do impacto. Não tem. E se você não mostrar a melhor forma sem ele perder nada, só ele ter ganho, ele vai apostar em ti, porque ele quer o ganho. Ele não quer, né, destruir. Ele quer o ganho. Então, a gente como profissional tem que enxergar isso. Por isso que eu acho que eu vejo muita coisa dando errada, e aí muitas vezes esse jogo vai cair em cima do empreendedor. E muitos empreendedores não têm a maturidade, não têm a formação. Existem empresas com formação na área de engenharia ou da arquitetura, mas a grande maioria não tem. A grande maioria. Eles dependem de profissionais que têm esse olhar. Me conta, você contou que saiu da faculdade com o viés da sustentabilidade. E é esse um diferencial que você aplica nos seus projetos? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Você pode dizer que essa é a sua marca? É a minha marca. E aí você fala assim, eu sou sustentável mercadológica? Não. O que é sustentável mercadológica? Lançou lá qualquer produto de selo verde, certo? E aí eu vou adotar aquele produto feito, sei lá, na Noruega, trago para o Brasil para ser utilizado. Às vezes, o custo de trazer aquele produto da Noruega já perdeu a sustentabilidade. Por quê? A gente não tem mão de obra que consiga implantar, a gente não tem peças de reposição, a gente não tem nenhuma outra tecnologia equivalente. Então, para a gente utilizar de maneira correta a sustentabilidade, você tem que utilizar para o meio que você está implantando. Adaptada para aquele local. Para aquele local. Não precisa você pensar que você vai trazer a maior tecnologia de um país desenvolvido, países tecnológicos, para um país subdesenvolvido e fazer com que a eficiência dele seja a mesma, você não consegue. Nós temos parâmetros culturais e até mesmo de produção totalmente diferente. O que a gente precisa é, com os meios que nós temos, reduzir os nossos impactos. É esse que é o nosso Isso é a sustentabilidade. Isso é a sustentabilidade. A sustentabilidade, de fato, ela é local. A sustentabilidade são soluções que você adota para aquela situação. É por isso que você tem que conhecer a situação. Você tem que conhecer quem são as pessoas que estão sendo afetadas. Você precisa conhecer qual é o meio que está sendo afetado. Você precisa conhecer qual é a economia que está sendo afetada. Então, não é pensar no outro, numa escala, numa macro escala, que você não faz parte. E a gente pensa que as pequenas atitudes de sustentabilidade na micro escala, ela é super importante, porque nós somos um pixel. Todos nós somos um pixel. Com pequenos pontos que, quando se junta, a gente destrói tudo. Ou constrói. Então, assim... Nossa, isso tudo, né, Rafa? Foi profunda ela aqui. Não, a gente não tem esse pensamento. O que a gente geralmente pensa, Giovana? Eu não vou fazer esse ato sustentável aqui porque ninguém está fazendo, é só eu. Não vai fazer diferença. Isso. Vai fazer diferença. Normalmente a pessoa pensa isso. Sim. Um dia eu estava andando na rua com uma cliente e ela ficou horrorizada com a quantidade de lixo que estava pelas franjas da cidade, né? E começou a atacar o poder público que permitia que isso acontecesse. Realmente a permissão é do poder público, né? Mas não precisava. Mas quem coloca não é o poder público. Quem coloca não é o poder público. Quem coloca o lixo na rua não é o poder público. Não é o poder público. É o pixel. É o pixel. Rafael, agora quando você for, eu vou olhar para o Rafael e falar, é um pixel, Rafael. É isso aí, pessoal, tem uma pegada. Exatamente. Só que tem gente que a gente tem uma pegada mais violenta do que a outra, né? Então tem gente que contribui mais, por exemplo, tem muita gente que não valoriza o papel importante que é o do catador de lixo. Sim. Ele é um papel fundamental nesse processo. Precisava ser dinâmica, né? Poxa. Precisava ser visto melhor, por exemplo. Igual eu falo assim, ele não precisava recolher a latinha no meio de outros lixos.
Poderia estar separado. A gente poderia ter os locais, sendo que faz uma parte de uma economia. E aí, assim, por que a gente faz parte da economia? É porque beneficia a cadeia da produção de quem utiliza o alumínio, ou porque as nossas reservas de alumínio são finitas. Então, são muita coisa que tem que a gente não para, principalmente assim, o uso exagerado de descartáveis. A gente tem muito maus hábitos, né? Sim, então, assim, do comportamento da pessoa. É cultural, infelizmente. Mas eu acredito que isso vem cada vez mais mudando, né? Rosângela, o que você comentou aí a questão sobre as pessoas não jogarem a latinha no lugar certo, não fazer essa reciclagem, né? Você acredita que isso é mais do ser humano que não tem essa atitude ou falta um incentivo do governo, digamos assim, do poder público, em fazer um lugar específico, fazer um ambiente próprio para isso? Pegando a pergunta do Rafa, já um gancho, que você já emenda numa só. Você considera que a cidade de Palmas tem essa pegada de separação de lixo, essa política pública ou não? Tá, vamos responder uma depois a outra. Tá, imagina que nós somos, todo ser humano quando nasce, ele recebe informações do meio. Certo. Então, para tudo que ele vai fazer, ele está recebendo informação. Ele recebe informação até na forma como ele vai agir quando ele pega o papel de bala. Então, essa informação que são os códigos, né, que vem aprendendo do comportamento, observando o comportamento dos pais ou dos vizinhos, dos colegas, ou até mesmo na rebeldia de não querer seguir. Então, a gente aprende, a gente tem um aprendizado do que é certo. Sim. Então, se nunca me foi colocado a forma como eu devo tratar, como é que eu vou saber qual é o certo? Tem muita gente que tem o hábito de jogar as coisas pela janela, não, jogar no mato, ainda fala assim, jogar no mato. Mas para ela aquilo ali é normal. É normal, ela viveu naquilo ali. Viu todo mundo. Então, assim, para a gente conseguir mostrar isso, eu acho que ninguém é culpado. Por exemplo, eu não posso ser culpada por uma informação que eu não tenho. Eu posso ser, assim, omissa de achar que eu sozinha não vou conseguir, né? Aí eu estou mentindo. Ou que não faz mal jogar aquele papel no mato. E tal. Eu não vou conseguir, é só mais um, não sei o que lá e tal, o meu é só um e tal. Mas é uma coisa que, para alfabetizar, tem que ser um método constante. Ele não pode ser uma ação única, ele tem que ser uma coisa, uma prática, igual ao cinto de segurança. Sim. Eu não sei se vocês viveram naquela época, mas eu vivi não na época que usava sim, cinto de segurança. Sim. Hoje uma criança põe, ela sozinha. Papai, você não colocou o cinto, eu falo, mas a gente recebe lição das crianças. E é isso. A gente vai receber lição das crianças de se a gente pegar um papel e jogar fora. Né? Então, a gente precisa botar as crianças para desenhar as políticas públicas nesse quesito. Aí resolve. Então, a gente está melhorando. É lógico que é uma cultura que vai mudar um pouco. Voltando agora para Palmas, né? Palmas, ela tem aí considerada cidade sustentável e tal. Mas a gente, por que é sustentável? Porque ainda tem uma certa quantidade massiva de vegetação por ela não estar totalmente urbanizada. Mas, se ela for totalmente urbanizada, ela vai continuar? Sendo sustentável? A gente tem sistema eficiente de drenagem urbana? A gente já sabe que não. Não, então, eu ia te falar sobre isso. Paramos por período da chuva, eu só falasse que sim. O período da chuva prova por A mais B mais C que nós não temos nada de drenagem na cidade. Não é eficiente. A gente tem um sistema de malha viária que armazena muito calor. Muito calor. A gente tem poucas áreas sombreadas e tal. A gente tem um tipo de arquitetura que não é condizente com o nosso sítio natural. Lembra que eu falei do desenvolvimento? O que é sustentabilidade e tal? É você conhecer o território e projetar corretamente para ele. Então, Palmas tem um sítio natural lindíssimo, e se alguém falar o contrário, eu não aceito. Certíssimo. Lindo, porque nós temos um lago e uma serra.
Não, Tem a literatura, o Lago e a Serra, a cidade entre o Lago e a Serra. Então nós temos cenários paisagísticos muito bons. E somos agraciados porque a gente tem 2 tipos de turismo. Temos o turismo de serra e o turismo de lago, que é o sol e praia. Mas muito próximos, inclusive. Muito próximos. Mas a gente não teve aí a expertise do desenho para o tipo de clima que forma quando você tem um grande espelho d'água e uma serra barrando aqui. Então, você tem questões climáticas que é de topografia, a geografia do lugar. Você tem que conhecer a geografia do lugar para você começar a trabalhar com o urbanismo, com o paisagismo e com a arquitetura de acordo com o que aquele lugar está. Entendi. E nós não temos isso. O desenvolvimento não foi avaliado. Não foram avaliados porque a gente, normalmente, eu falo assim, a gente teve deficiência de escola, principalmente, eu falo da arquitetura porque eu tive uma sorte de passar por 3 instituições, então eu passei o USP, eu passei o UNB e passei o UFT, e tenho condições de avaliar o que é abordado nessas instituições, como a gente chama de premissa de projeto. O que eu preciso começar para começar um projeto? Normalmente, quando eu pego, a gente está muito vivenciado na arte de projetar. Quando eu chego com um cliente, vocês são meus clientes e começam a dizer os seus sonhos. Certo? E não é somente isso. Aliás, não, porque um sonho implantado de maneira errada vira pesadelo. Nossa, disse tudo. Interessante, né? Então, assim, o sonho na terra certa, né? Então, a pessoa sonha no reino encantado. Esse reino encantado tem aquela quantidade de sol da manhã, quantidade de sol. Aquela luminosidade, somente na manhã, de tarde não tem a ventilação cruzada, tem outros efeitos, eu produzo muito calor, eu uso muito vidro para áreas que eu não deveria utilizar. Então são muitas coisas, né, para que você precisa investigar para você fazer um projeto. Então, por isso que eu falo que é sempre sustentabilidade nas minhas investidas profissionais, porque eu realmente quero fazer o sonho, tá? Você sonhou? Tá, deixa eu encaixar seu sonho aqui. No que eu tenho. Aqui é Palmas, olha, aqui é assim, ó, tá. Eu já me pediram solário com aquele teto de vidro, não sei o que. Aí você falou, meu amor, que eu criei meu estilo. Aí eu falei assim... Eu acho que dá para desidratar a fruta. Lá você pode montar uma fábrica de desidratação de frutas. É bom que ela leva na brincadeira, né? Eu gosto disso porque fica mais leve, né? Agora sim, Giovana. Nenhum ar-condicionado no mundo ia dar conta desse teto de vidrinha? Não iria. Só pra saber. Tem que ter toda uma premissa para saber como abordar, porque senão ela faz uma coisa dessa e aí o cliente fica chateado. Insatisfeito, porque no final das contas a conta chega. Isso mesmo, e ela que vai ser a culpada. Agora, o que eu achei interessante, ela falou tanto, né? O que é que me veio aqui agora? O que te deu, o que passou por sua cabeça para ser arquiteta, ter como profissão arquitetura? Porque você viu que ela foi lá longe, assim, mas por quê? O que levou a ter essa profissão? E até essa pergunta já fizeram várias vezes. Como eu disse, eu sou de Porto Nacional. Porto Nacional, na minha época, não tinha arquiteto. Eu não sabia nem o que era isso. Nem o que era arquiteto. Porém, eu estudei no Colégio Sagrado Coração de Jesus, né, que é a escola de freira. A gente tem algumas arquiteturas emblemáticas em Porto, né, que é o Colégio das Irmãs, a Catedral, aquele sítio histórico de Porto Nacional. E eu achava aquilo ali tudo muito lindo, eu gostava daquilo. Só viajava para lugares piores que Porto Nacional. Melhor do que Porto não ia de jeito nenhum. Ou seja, que referência eu teria, a não ser, né? Só que eu tenho a minha irmã mais velha, ela é apaixonada por artesanato, coisa feita à mão, e ela comprava todo tipo de revista, entre elas decoração, entre elas o de arquitetura e construção e Casa Cláudia. Então, nossa! As revistas da Abril.
Casa Cláudia! Fizeram a diferença na sua vida. Fez a diferença. Gente, tô A impressionada. minha irmã, ela é bem mais velha que eu, porque ela é filha do primeiro casamento do meu pai. Ele era viúvo e depois ele casou com minha mãe. Mas a gente era uma grande família, todo mundo junto. E ela era bem mais velha, eu apaixonada por ela e por tudo que ela comprava. E eu queria ler as revistas, adorava as revistas, e ela não deixava. Ela falava assim, mas só aqui na minha casa. Eu só vivia na casa dela. Pra poder Eu não sei folhear. se era uma estratégia de me manter ali perto dela, mas eu acredito Não, meu que bem, sim. era pra você não estragar as revistas dela. Vou ser sincera. Aí ela viu que eu tinha maior cuidado, eu pedia para eu desenhar, me deixa eu levar para eu desenhar. Aí o que eu comecei? Isso fazia sexta série. Papel manteiga? Desenho de observação, desenhava as coisas, tudo que eu via eu desenhava. Tudo que eu via eu desenhava. E aí assim, e na leitura da revista aparecia sempre o profissional que fazia aquilo, arquiteto. Aí eu falei, acho que eu quero ser isso. Aí lia a outra matéria, arquiteto, acho que eu quero fazer isso. Que fantástico. Então eu apaixonei pela arquitetura assim. Olha o que era ponto de influência há anos atrás. Revista, jornal. Isso mudou completamente. Completamente. E a gente imagina que não influencia uma revista. Imagina, Muito. você foi se apaixonando ali. Exatamente. E aí, tudo que ela comprava, eu ficava louca pela próxima edição que ela comprava. Graças a Deus que ela comprava bastante. Eu fui agraciada pelo gosto dela. Olha, influenciada profissionalmente pelas revistas Casa Cláudia. Adorei. Que história. E aí foi. E aí, assim, eu sou uma pessoa decidida. Tá, eu vi que era arquiteto, então da sexta série, eu vou ser arquiteta. De quem mude isso aqui? Ninguém muda, não. Arquiteto. E aí, pô, já arquiteto. E agora, o que você diria, Rosângela, para o pessoal que está começando agora na arquitetura, que está vendo esse mundo agora, o que você diria para eles? Continue, desiste disso, não vai nessa vida? A arquitetura é uma profissão assim, que mais sofre com tendências, né? Com evolução. Né? Então a gente assim, isso É verdade, o pessoal influência todo ano tem uma tendência arquitetura nova. E até mesmo a forma de construir, a forma de projetar, isso se você olhar na história da humanidade, lá de como era feita as pirâmides, até como nós fazemos hoje uma pirâmide, isso mudou bastante. E aí, eu não sei se vocês ouviram falar, e aí a maioria dos profissionais ouviram, que algumas profissões iriam sumir por conta da inteligência artificial. Sim, o pessoal falando isso. E de fato somem se você não souber. Assim como nós estamos num processo de migração, a gente tem que fazer, nós estamos num processo de migração da forma de projetar, porque também mudamos a forma de morar, a forma de trabalhar. A gente não está trabalhando no endereço fixo. Os Hoje em ambientes dia, mudaram. Os ambientes mudaram. Uma casa, sala, os quartos. Nós ficamos tão globalizados que a gente pode trabalhar onde a gente quiser e morar onde quiser. Se você pegar um grande empresário que ele tem redes espalhadas no mundo inteiro, ele pode escolher o lugar que ele quer morar, até uma fazenda. Você quer morar numa fazenda, quer morar na praia, ele mora. Porque hoje você tem tecnologias para isso. E isso mudou a forma de você enxergar a casa. A casa virou empresa, virou indústria, ela tem que ter todo um aparato tecnológico para o seu trabalho chegar nela também. Verdade. Então a gente mudou muita coisa. Conceito, né? Mudou muita coisa. E isso aparece, a inteligência artificial é uma ferramenta. Os escritórios precisam, os novos profissionais que entrarem na arquitetura, eles já têm que saber que uma das ferramentas de trabalho é a inteligência artificial. Porém, ela não trabalha só. Isso mesmo. A inteligência artificial, ela trabalha com um conjunto de informações que você coloca. Que você fornece, exatamente. Se você não tem informações para colocar, Ela não faz nada. ela não faz nada. Ou faz. É. Ou faz algo que não dá certo. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, lembra que eu falei que teve na escola que a gente negligenciava conhecer o lugar para projetar para o lugar? Se a gente continuar desse jeito na inteligência artificial, a gente vai criar os monstros como sempre.
a gente vai deixar de ter aquele cuidado e responsabilidade com o planeta que a gente tem que ter. Porque a gente não tem a responsabilidade de conhecer aquele território para projetar por ele. E me conta, na hora do BO da obra, a inteligência artificial vai lá te ajudar? Por isso que eu sempre falo, a inteligência artificial ajuda, mas sempre tem um tato humano, né? Agora, eu vou até beber água um pouquinho, só para contar um pouquinho disso aí. Eu adoro um BO de obra. Na realidade, o que a gente pode pedir para a inteligência artificial é como você responder de maneira adequada para quem provocou o dano. Paciente. É isso aí. Eu falei assim, então tá bom, não vou ser eu, porque eu não posso dizer que sou eu. Aí a gente respira, vamos lá, inteligentemente. Daqui a pouco eu te respondo, deixa eu olhar aqui como que eu vou fazer isso. Na realidade, eu queria, mas tudo bem. Rafa, uma leitura rápida desse perfil comportamental aqui. Alto-I. Alto-I? Alto-I, com certeza. Mas, Angela, é uma dúvida que muitas pessoas têm, e até eu tenho, pessoal. Qual é a diferença de um arquiteto com um engenheiro civil? Porque às vezes fala assim, um faz, esse é do engenheiro. Isso é meu, isso é seu. Explica pra nós, fica mais fácil. Nós somos igual marido e mulher. Briga muito então. Então assim, opa, corta. Marido e mulher. Em toda família precisa. Uhum. É verdade, é lindo. É a união perfeita. Às vezes confunde o papel de cada um, não sabe se é da mãe, se é do pai, né? Porém, quando eles se ajustam perfeitamente, flui. Então, assim, a gente na arquitetura, normalmente, eu sou uma arquiteta de obra, então, ou seja, hoje eu tô aqui, ó, bonitinha, de cabelo escovado. Mas se você segue a Rosângela, você vê que ela é da lida. Então, vão ver eu de na rotina, de tal, que é isso, que é lógico, é EPI, gente. Vem que não é de salto, não. EPI. Rotina é EPI. E você vai ver uma arquiteta em obra que normalmente não é essa visão que tem. Normalmente pensa que o arquiteto é aquele que senta só na mesa do escritório, fica no ar-condicionado projetando. Só desenhando e na loja com o cliente, aquela coisa, aquele laço mais romântico. Mas não é bem assim. Porque eu falo o seguinte, isso você estava falando dos novos profissionais, a nossa maior dificuldade, sim, em qualquer profissão, é a pessoa pegar a dor do outro, pegar para si e resolver. E aí, quando você pega assim, eu vou fazer uma casa para você e eu projetei uma dor que eu não vou resolver, e a dor é sua, é o que acontece na maioria das profissões. É você se abster da dor que você provocou. Então, você, como projetista, tem que saber construir para você evitar dores. Porque o cliente, ele só quer morar. E a construção é pé na obra, né? Não é fora da obra, não. É fora da obra. Então, assim, o cliente não quer saber se vai abrir pela direita ou para a esquerda, se é não sei o que e tal. Ele só quer morar. Vai morar. É isso mesmo. É a mesma coisa de eu chegar num médico e eu dizer tudo pro médico que ele precisa fazer. Para que eu ia lá no médico? Eu mesmo chego e falo assim, olha, o profissional é você, estou aqui com esse problema, resolvo. Então, a gente tem que ser resolutivo nesse processo. E o engenheiro, ele sempre foi resolutivo. Uhum. Ele sempre pegou o caminho prático. É lógico que ele vê uma cadeia principalmente as cadeiras da engenharia, que é as instalações, a estrutura e tal, bem a fundo, que o arquiteto não, e o arquiteto mais a funcionalidade, a estética e tal. Então, como se o homem ficasse na funcionalidade, estética e tal. Se eu fosse classificar naquele negócio de família, o arquiteto era a mãe, o engenheiro era o pai. Show! Entendi, muito bom, bem explicado. Muito bem explicado. A gente sabe quem manda. Isso! Ai, Giovana. Não corta não, isso você deixa. Rosângela, eu até perdi o foco aqui, deixa eu voltar aqui. Nada a ver, me tira uma dúvida, falando sobre funcionalidade. Quando a gente passa ali pela Orla 14, a gente sempre comenta, eu, meu esposo, outras pessoas devem ter a mesma ideia.
Aqueles prédios totalmente espelhados, virados para o lago. Lembra que eu falei, assim, a gente tem um sítio paisagístico muito lindo, bonito, mas maravilhoso. clima hostil. Se você observar, a pele de vidro não é bom nem para quem está fora, nem quem está dentro. Você ficar numa varanda, num apartamento virado para o poente, com uma pele de vidro, com um lago ali de frente. Eu vou falar, os meus clientes da Orla, os móveis deles não duram 2 anos, não, é 1 ano, 1 ano e meio. Interessante. Aí você tem que colocar. As cortinas, elas se deterioram rápido. Claro, gente. O sol, né? Então, Não, assim. e é o pior sol do dia. E o pior, e potencializado. Porque se você coloca a média temperatura do vidro 60, 70, é aquele calor de contato de 60 e 70 que a cortina está pegando. Todos os dias, não tem um dia de folga. Não é o ar de 35, 40 graus, não. Ela está pegando esse calor de 70. Então, assim, então não tem móvel, não tem nada que aguente. Tecido que aguente. Então, assim, e o conforto térmico, você passa o tempo todo... Com ar-condicionado. Tem ambientes muito pequenos, com 3, 4 ar-condicionados de 30 mil BTUs. E aí, você lembra que eu falei do teto de vidro? Não tem ar-condicionado que resolva? Não, porque a carga térmica é muito maior do que a quantidade de ar climatizado que chega. Então, ele não é bom nem para quem está dentro e nem para quem está fora, porque quando é fora, ele é um espelho, é um reflexo. Você tem 2 zonas de reflexo, você tem a zona de reflexo do lago e a zona de reflexo do vidro. Então, você cria 2 zonas de calor que fica jogando reflexo uma para a outra. E aí aquele entorno fica só aquecendo tudo que está em volta. E cria barreira de vento, que quando massa de ar quente se concentra, ela vira barreira de vento. Então, assim, a gente tem N problemas com essa questão da utilização do vidro. Mesmo que a gente tenha... as construtoras continuam. Sim. A sustentabilidade ali, a visão está bem reduzida. A gente tem, por exemplo, a gente não conseguiu evoluir no nosso processo industrial da construção civil para materiais adequados para nós. Por exemplo, a nossa, por exemplo, da arquitetura árabe de tempos atrás, eu falo de tempos atrás porque Dubai é a orla de palmas aí, né? Então, é muito vidro, muito tal. Virou, né, Xangai e tal. Então, assim, a gente perdeu essas lições, sabe? Essas lições de utilizar elementos que sejam mais adequados ao clima. Primeiro porque a gente tem que ter obra rápido e o vidro, pelo custo mesmo que dá aquela estética, você resolve de uma vez só. Uma pele de vidro, você eliminou a parede, você eliminou o revestimento, Custo de obra e tempo de obra. Você dá um valor estético dentro da contemporaneidade, né? Ele é um material contemporâneo, bem aceito no mercado e que lhe reduz um tempo de trabalho. Interessante. Agora, sim, e o pessoal opta mesmo tendo toda essa condição climática desfavorável. Você acredita que quando eu chego num apartamento na Orla pela manhã, eu fico apaixonada, fico querendo comprar um apartamento. Aí eu volto à tarde e desisto. Volta 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Aí eu desisto. Interessante, né? Mas o estético bonito é o que chama atenção no fim. Realmente é. Agora sim, Rosângela, o que eu acho interessante, da onde vem tanta criatividade dos arquitetos? A gente acompanha vocês, o site, Instagram, a gente vê tantas coisas bonitas que vocês fazem. Da onde vem essa criatividade? Eu acho que a gente, desde criança, é aquele menino maluquinho, sabe? Desde criança. Essência. Desde criança. Sempre foi aquele menino inventivo. Eu era, dizendo, minha mãe hiperativa. Eu não parava quieta, eu tinha sede de pegar, de conhecer, de ver, de dar tal. A curiosidade. Eu acho que o mais importante, o melhor ingrediente para o arquiteto é ser curioso. Saber o que dá certo. Também, saber o que dá certo. E aí... O que te inspira? Tá, o que vai nas inspirações? Já li alguns autores falando o seguinte,
que o ser humano não é capaz de criar algo que ele nunca viu. Tudo que você cria é uma somatória de informações. Por isso que a gente fala ser curioso, porque você se enche de informações. Esse encher de informação não é só aqui, obtido aqui, tem que ser obtido aqui de vivência, observação que você tem, você tem inspiração numa letra de música. Eu já numa aula, eu querendo que os alunos só libertassem um pouquinho mais no processo criativo, eu falei assim, pense a cidade com uma música de rock. Vai ter um momento que ela vai ter uma batida, tá, 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 tá. E vai ter um momento que ela tá, 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 tá. Várias batidas de alturas e graduações diferentes. Então, se você pensar nessa composição das notas musicais e a composição sonora, é o que a gente utiliza para você harmonizar as coisas, né? Então, assim, nossa, impressionante. O arquiteto tem que ter essa sensibilidade de enxergar a beleza das coisas. Muita gente se inspira, eu mesmo me inspiro também, se eu chegar num lugar inóspito, sem nada, e eu enxergar aquilo ali, se um dia ele for utilizado, né? Como seria? Aí você fica projetando. Infelizmente, eu trabalho o tempo todo. A cabeça funciona a cabeça funciona, aí começa, aqui é uma passarela, aqui é uma rampa, ali tal, ali fica tal coisa. Já construí a cidade, já matei. Já desconstruí, eu falei, não, aquele lá preserva. Deixei meus parques arrumadinhos. Então, assim, a gente tem né, para você criar, você precisa ter informação, um conjunto de informações, e se abastecer de boas informações, para que ela te dê munição para a criatividade. Vamos lá. Tem muita gente que tem uma capacidade de criar à noite, outros de manhã, outros não sei o que lá e tal, outros tem que... Então a absorção ela é fundamental. De tudo. É fundamental. Interessante. Assim, o que você... A Graciela vai falando, minha cabeça vai assim... Não, pensando. você já esqueci disso aqui há muito tempo. O que você usa, assim, em todos os meus projetos, além de sustentabilidade, você falou, o que eles têm que ter que não abro mão disso? O que é uma marca, né, dela? O que é uma marca? Tá, a identidade maior minha é a expectativa do cliente. Essa é a maior identidade. A expectativa. A expectativa. O que ele espera. Eu sou tão presa no resultado, no bom resultado, que eu quero que sempre seja maior do que ele espera. Até mesmo para eu escolher o nome Monjoá. Eu ia chegar nisso. Conta pra gente da Monjoá Arquitetura. Pois é, Monjoá, algumas pessoas pensam que é sobrenome, outros pensam que é um francês, nome francês, né? Uma palavra francesa e tal. Mas Monjoá é uma palavra indígena, né? Que é do Tupi. E ela significa o seu estado de perplexidade. Quando você está perplexo... Boca aberta. Você fica... Olha, de queixo isso. Caído. De queixo caído. Isso aí. Então, o que eu sempre... Essa é a sua marca, trazer a Isso. perplexidade. Exatamente, nos resultados. Incrível. Então, assim, eu quero que o resultado seja alcançado. Então, assim, você fala assim, o que mais me move? Você estar satisfeita no final. Tem muita gente, teve casos assim, que a pessoa tinha uma casa humilde, uma casona e tal. Aquele da casa humilde estava tão feliz, que eu falo assim, a proporção da felicidade dele pagava muito mais do que a do outro. Porque o outro parece que é óbvio, né? Sim. É fácil fazer algo grandioso, um recurso. Mas se você otimizar para aquele pequeno que não teve a oportunidade, que está lutando por aquela, e tu chegou no resultado, que foi satisfatório, assim, sabe aquele sapato certinho pro teu pé? Certo. Chegou no sapato certinho pro meu pé? Então, essa é a minha missão de vida. Então, não é das grandes obras. Eu ser a maior arquiteto, não sei o que lá. Nunca. Não, não é esse o objetivo. É fazer o sapato certo. Entendi. Aproveitando essa temática, Rafa, nós vamos entrar agora naquele momento que ela não sabe, que é o nosso café com reflexão. Cafezinho patrocinado pelo E15 Coworking, né? Isso aí. Cafezinho maravilhoso.
Já de café servido, né, Giovana? Café servido, cafezinho do Equines Cowork. Rosângela, esse é o nosso momento em que a gente faz uma pausinha pra gente refletir. Cafezinho muito gostoso. Né? E está mesmo, né? Muito bom. A equipe sempre atende a gente muito bem, tá? A Daiane. equipe do Cowork. Daiane, o nome dela, né? Ela é uma graça. É. Ela atende a gente muito bem. Obrigada. Rosângela, na sua vida, olhando toda a sua trajetória, profissional, pessoal, idas e vindas, para outros estados, Tocantins, seu amor, sua paixão pelo que você faz. O que você faria diferente? Difícil. Olha, eu enfrentei faculdade, eu casei com 18 anos, sou casada até hoje, Olha aí, o exemplo. 30 anos de casada, e aí eu falava com meu esposo sempre assim, eu queria ter te conhecido, mas assim, uns anos depois, mas era você daqui o tempo. É. E aí eu olho os filhos que eu tenho, eu falei assim, os mesmos filhos, ou seja, tudo mesmo, né? E aí o seguinte, eu gosto de desafio, por isso que eu casei com 18 anos, entrei na faculdade, com 19 anos tive meu primeiro filho. Como é que foi essa dinâmica aí, pelo amor de Deus? É só Deus mesmo pra Sei, ajudar, né? e propósito, Esquece, tá vendo? propósito. Eu acho importante, tem muitas mulheres que desistem do seu sonho pela primeira barreira que aparece. Eu tinha todas as barreiras para desistir. A minha família não é uma família pobre. Estudei em escola de freira porque eu era uma bolsista e tirava notas altas. Se eu tirasse nota baixa, eu perdia a bolsa. Então, assim, mas assim, todas as oportunidades que me apareceram, eu tratei como únicas. É o que eu tenho. Não vou perder ela de jeito nenhum. Então, todas as oportunidades. Então, assim, até o marido é a oportunidade. Não dá pra esperar, não tenho certeza se ele vem daqui uns anos. Depois ele vai embora, quando é que eu vou achar ele de novo? Então, assim, todas as oportunidades. Então, meus filhos, eu vivi a fase da infância e tal deles como uma oportunidade de compartilhar a cada momento. E eu falo assim, eu amo a minha profissão, mas o mais interessante é que eu fiz todos que estão perto de mim amarem também. Porque, assim, faz sentido para mim porque todos me apoiaram. Então, assim, eu mostrar para eles que isso era importante para mim, assim como eles eram importantes para mim. Então, assim, graças a Deus... Que linda, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio. E só que muito desafio. Eu lembro que a minha família fazia encontros de família em Porto Nacional e eu estava estudando para o mestrado. Não, eu tenho que entregar, eu tenho que tal, eu tenho que não sei o quê. Filha, você vai enlouquecer. Eu falei, enlouquece não, eu acho que eu já nasci doida mesmo, não passa disso. E eu brincava, não tem como passar disso não, eu já tô no limite. É realmente amor pelo que você se dedicou a fazer, amor pela sua profissão. E aí, você contaminou toda uma casa, toda uma família. E aí, assim, eu falava assim, são só tantos anos, é só 2 anos, é só 1 ano, é só isso. Então, assim, é quase que aquela pessoa que tá na maratona e correndo, sabe, cantando vitória a cada quilômetro que corre. Então, assim, é só tantos, né? Contagem regressiva. Sim. É só tanto. Então, assim, eu acho que o mais importante para os desafios que apresenta primeiro, você conhecer eles para você lidar com eles. E não fazer com que eles te desmotivem. Porque a gente tem uma onda negativa para você não evoluir. Agora, cabe a você decidir se você vai dar o gosto para os que estão na torcida do contra, ou você vai mergulhar. Vai mergulhar e dizer, vocês vão ficar aí e eu vou para frente. É o que a gente estava até comentando há pouco, né, Giovana? Todos têm problemas, têm dificuldades. E aí, o que eu vou fazer com esse problema? Vou sentar e chorar? Ou vou levantar e agir? E para a profissão, problema tem que ser resolvido para conseguir evoluir, conseguir ultrapassar, né? Então sempre isso. Uma história fantástica, né? Sim. Nossa, eu sempre acho que sentar e chorar também é uma saída, porque você só consegue
levantar do fundo do poço, tu chegar nele. Sim. Então, às vezes você precisa realmente ter aquela interiorização do problema. Sentar, chorar, e agora? E agora? Mais energia. E agora acaba quando a gente levanta do caixão. E agora? Aí pronto. E assim seguir. Rosângela, no atual cenário do urbanismo de Palmas, quais os pontos negativos e positivos? A gente começou nesse assunto, deu uma volta e eu vou voltar nele de novo. Quero que você me conte, rasgue o verbo, mulher. Principal cenário do urbanismo de Palmas. Considerando esse cenário, pontos positivos e negativos, rasgue o verbo, por favor. Tá, eu já disse assim, a Palmas, ela é um traçado urbano que eu acho um pouco inadequado para o sítio, né? E então isso traz algumas consequências, né? A gente pode ver, se a gente fala assim, a gente tem problema de drenagem, mas ninguém nunca pensou que a Teotônia é colocado na área mais plana, ela é a mais linear, no lugar mais plano. O que acontece com isso? Ela recebe a água de todo mundo, né, das vias que chegam, e ela é plana. Então, o que acontece? Ela segura a água para depois descer. Então, esse fato da Teotônia, ela ter um traçado na posição onde deixa pouca declividade, né, em grandes trechos dela, faz com que você tenha esse certo problema de drenagem. Não seria se eu já resolvesse retirar essa água mais acima, antes de chegar na Teotônia, né? Então, a gente tem um traçado onde eu permito que aconteça isso. E que é muito evidente em cidades que não foram planejadas. A nossa não poderia errar. Exatamente por isso. E aí a gente fala assim, mas o urbanista até fez o traçado, o problema é de quem? É de quem não fez a drenagem? Os dois. O importante no trabalho, isso é não só de urbanismo, mas de arquitetura, todo trabalho ele tem que ser multidisciplinar. Quando a gente vai desenvolver um projeto, eu mesmo faço projeto nessa área empresarial, e eu falo assim, eu gosto de fazer quem quer fazer seu empreendimento ser sua marca. E eu faço junto com uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho pessoal de marketing, pessoal de identidade, pessoal de plano de negócio, né, brand, né? Então junta toda essa expertise de conhecimento para definir um produto. A cidade é a mesma coisa. Não posso endeusar um profissional. Los Angeles, você tem condições de resolver? Eu falei, sim, tenho, como gestora, de buscar todos os... Pode solucionar o problema, porque um território, ele envolve várias áreas de conhecimento. Então, para você projetar bem com o território, você precisa ter esses profissionais envolvidos. Então, o que eu acho assim, o que é de bom, né, de Palmas, porque a gente sai fora de Palmas e ouve dos outros que vieram aqui. A primeira coisa que eu ouvi, que eu fiquei maravilhada, foi: nossa, vocês são da região norte? Eu não é desmerecendo, gente, a nossa região norte, verdade. Porque tem capitais muito boas, tem Manaus é uma capital boa, Boa Vista é uma capital boa, né? Então, assim, não é desmerecendo. Mas todos ficam admirados, claro. Mas ficam admirados porque não conseguem imaginar que tem uma cidade planejada na região norte, né? Lógico que eu falo assim, a nível de Brasil também a gente não tem quase nada planejado. Sim. Mas assim, encanta quem vê, principalmente porque ele tem uma malha viária bem abastecida, parece ser tudo muito organizado. Assim, ele não tem trânsito, não é porque tem excesso de vias, né? Eu falo assim, lá nem tem um trânsito, mas é porque a população ainda é pequena. Mas assim, dá aquela sensação que você tem os bolsões de estacionamento, que é outras coisas que é pontos favoráveis, que as pessoas gostam bastante. A única coisa que as pessoas, com a visão de fora, e a gente que é da visão aqui, é esse fragmento do comércio. Isso, é uma coisa que impacta para quem é de fora. Para quem é de fora e para quem é daqui. Ela foi criada num conceito de
de cada quadra ter seus micros comércios, né? Como as superquadras em Brasília. E a zona comercial nas arteriais, elas não seguiram um eixo. E por não seguir um eixo, isso é ruim para transporte, né? Então, corredor de emprego, mobilidade. Então, isso aqui não é uma coisa boa. E até mesmo para a dinâmica da cidade. Então, você ter quadra sim, quadra não, aí já pula para outra, vai ser uma brincadeira de tabuleiro de xadrez. Quadra aberta, quadra que não está aberta. Isso faz com que perde a economia urbana da produção comercial. Você fica com vários, e até mesmo você começa assim, multiplicar pontos, eu vou colocar um no norte, um no sul, não sei o que lá e tal. Porque você não tem esse setor sólido, né? Você vê que, aí pessoal, isso eu posso dizer com certeza, porque eu conheço empresários que têm ponto comercial em Taquaralto e tem ponto comercial no centro de Palmas. Completamente diferente. Quem paga as contas É é o Taquaralto. Por quê? O traçado linear, exatamente. A concentração. Sim. A concentração comercial faz com que você promova Movimento, movimento. Sim. Você coloque gente na rua andando. A ideia do dizer consumo. qual é a coisa melhor de Goiânia. É a 24 de outubro. Poder bater perna, claro, e ir nas lojas. Num traçado só. Num traçado só. Você deixar o carro no lugar. Mesma coisa, Araguaína. Tem Como João Lima, né? Tem aquela cena. Exatamente isso. E isso você fortalece. Tudo que está próximo se desenvolve. E aí, essas boas lições de cidade brasileira, aí eu falo, não é lições de urbanismo, é lições de ocupação de cidade brasileira, que Palmas não foi considerada no traçado de Palmas. Não fala o traçado, a gente fala na ocupação de Palmas. Que ocupação é a forma como você vai utilizar o território. Então, aqui vai ser ocupado por residência, aqui vai ser ocupado por comércio. Então, assim, fez com que tudo fosse fragilizado. Fragmentado. E aí a gente não tem, nós estamos aqui na 112 Sul, que é uma área de indústrias não poluentes, super importante, que deveria já estar, já temos mais de 30 anos de existência, totalmente ocupado, porque ela é bem servida, ela tem uma rodovia de carga e descarga, ela tem uma via de comunicação com a cidade que podia ser a cidade chegando nela. Então, e nós não temos isso, tem que ter todo mundo de costa, todo mundo fechado, então assim, a cidade perde dinamismo. Então, nossa, muito interessante. Gente, é pauta para um outro podcast. É isso aí. Interessante que talvez não foi porque quando foi pensado, não pensou tão além, quando foi pensado para planejar Mas Palmas. deveria, né? Mas aí eu falo assim, o que é além? Além foi Juscelino Kubitschek. Esse pensou além. Ele pensou muito. Então, assim, ele pensou que para desenvolver o país, ele precisava primeiro industrializar o país. Primeiro trazer ferrovia para que essa produção fosse mandada embora. Outra coisa que ele fez é ocupar, que já era um desejo de Getúlio Vargas, e Goiânia nasceu por isso, que era a marcha para o oeste. A gente precisava ocupar nosso território, a gente precisava ocupar. Eu acho que não tenha nada que... É quando você só pensa no desenho urbanístico e não no planejamento urbano. Quando você só pensa no traçado e não o que a cidade vai ser dentro daquele território. O que seria Palmas dentro do território da região norte? Parece que já nasceu um descrédulo que não ia ser nada. Não pode. Não, pois é. Porque quando eu tive também o prazer de participar de grupos de professores da UNB que estavam num processo de estudo a gente chama
da interiorização do Brasil, principalmente nesse veio Tocantins, Pará, Maranhão, que a gente chama do Triângulo Mineiro do Norte, né? A gente tem um Triângulo Mineiro do Norte que é constituído... Mineiro do Norte, eu nunca tinha escutado. O Triângulo Mineiro do Norte. Mas tá bom. É o Triângulo Nortista, né? Porque mineiro ele não é. Mas botaram mineiro porque veio numa uma força, referência. não só referência, mas veio de uma força da exploração mineral, né? E aí, o que fortaleceu? Marabá, Araguaína e Imperatriz. A gente tem 3 cidades com grande capacidade de crescimento. Não estou falando Palmas. Isso já existia. Quando isso já Palmas existia. foi instalado, já existia. Já existia essa interiorização de fortalecimento desses 3 como uma potência de comercial, de polo econômico do país. Palmas não existia, Tocantins não existia. Então, por que negar isso? Então, eu acho que foi olhar as macroeconomias, que o urbanismo não é só desenho, é entender de macroeconomia, é entender de proteção de território e fazer conjunto. Tudo acontecer. Tudo acontecer. Ela é apaixonada pelo que ela faz de verdade. Mas, Ângela, a gente está aqui em Palmas, a gente vê que a construção civil está tendo um boom. Isso é fato, né? A gente vê muitas construções. E o que você vê? Você acha que isso impacta positivo ou negativamente para a cidade? A gente falou questão de planejamento. Na sua visão? Eu acho que é positivamente. Eu acompanho, quando eu falo assim, eu sempre acompanho estudos, né? Não só a vivência, que é bom você estar falando com os empresários, você tem o que o empresariado sente, né? E o que a população sente e que as macroeconomias apontam, né? E dentro do cenário nacional, Palmas ainda é uma terra de oportunidades. Sim. E cada dia mais ela vai se tornando uma oportunidade, porque essas 2 economias vão ser a nossa propulsora. Uma já é o agronegócio, Sim. que vai continuar por muitos anos, e a gente vai aprender a verticalizar essa produção, porque ainda estamos só mandando produto in natura. Nós vamos aprender a transformar essa riqueza produzida aqui, e também o turismo. O turismo vai ser a nossa segunda economia, isso é um fato, Foi o que o nosso convidado do podcast passado disse, né? Disse exatamente Falou sobre isso. Que já tá bom, tá forte, mas tem muito mais capacidade. Muito mais. E assim, eu tenho condições de dizer, porque eu comecei minha profissão, assim, eu tenho 25 anos de formação, eu comecei assim, eu consigo enxergar o que era e o que é hoje. E o que vai se tornar. E eu vou te falar, a gente ainda está engatinhando. Sim. A gente ainda está engatinhando. Uma das coisas que precisa o Tocantins é ter escola de profissionalização para o turismo. É indispensável. A gente precisa ter mão de obra capacitada, desde camareira, desde atendente, até mesmo profissional de gestão da área da hotelaria. A gente tem mercados saturados, a gente ainda está abastecendo desses mercados saturados. Aí vai ter um momento que a gente não pode expulsar a nossa população, a gente tem que dar oportunidade para quem mora aqui. E só vamos conseguir absorver isso de fato para o turismo quando a gente trouxer uma capacitação na área da hotelaria. Da hotelaria forte. Do segmento de alimentos e bebidas e tal. Então, o Tocantins ainda está embrionário, tanto em termos de políticas, tanto em termos, até mesmo o empresariado. O empresariado ainda, eu falo assim, que nós somos ainda pioneiros dentro do processo, né? Mas, Anaí, nesse caso, Rosângela, você acha que falta mais incentivo do governo, do poder público, incentivar os empresários, ou os empresários mesmo ter essa iniciativa, opa, dá para fazer um negócio ali? Tem 25 anos que eu ouço essa pergunta, ao mesmo tempo. Olha Porque aí. quem é que vem primeiro, né? Sim, o ovo Exatamente. Eu participei do processo de criação do Estado, certo? E o Estado, no começo, o que era? Dava terra para a pessoa empreender. Isso. Qualquer pessoa que chegasse aqui conseguia terra na JK para montar um ponto comercial.
Então é o seguinte, então teve oportunidade, né, foi cedido para poder produzir. O governo passou muito tempo nessa política, né, de abrir as portas para você poder empreender. Sem qualquer regramento. Eu participei de processos onde a gente chegava na região do Jalapão e o pessoal falava assim, eu não quero saber de turismo aqui, eu quero que o governo vá embora, que não sei o que. Eu falei assim, não, é importante para vocês já viram falar de turismo de base comunitária, tem isso, vocês têm um artesanato do capim dourado, não sei o que lá e tal, vocês podem receber o turista, você pode ter um quarto. A resistência era muito grande. Por quê? A gente nunca soube lidar com esse tipo de economia. A partir do momento que a gente conseguiu enxergar isso como oportunidade, é que o empresariado foi. Então, não adianta o governo falar para você plantar café, que é uma coisa que a gente bebe bastante, se você não achar oportunidade de venda daquilo. Entendi. Entendeu? Faz todo sentido. Então, assim, hoje nós já estamos com um ambiente oportunizado. Mesmo que a gente não tenha acessos adequados para todos, e a gente sabe que quando a gente fala em turismo, a gente faz uma análise competitiva dos destinos. Estou competindo com quem? Sim. Pantanal, Amazônia, Nordeste? Qual é o destino que eu estou competindo? Que faz a pessoa decidir vir para cá, não para outro lugar. Não para outro lugar. Que vantagem eu trago para isso? Aí entra a hora de voo, quanto tempo eu vou chegar no destino. Então, o transporte é um fator gargalo forte, decisivo, e principalmente para alguns tipos de turismo. E por tipo de perfil de turista. Por exemplo, o turismo familiar, enquanto você não souber onde você vai esquentar a mamadeira da criança, você não escolhe. É por isso que a gente tem, agora no país já cresce essa questão do fomento do turismo inteligente. O que é o turismo inteligente? Hoje, para você escolher uma viagem, você olha onde? Na internet. Toda a sua escolha é aqui. Sim. E onde é que o Tocantins está aqui? Você consegue colocar o Tocantins na prateleira, na mesmo pé de competição, com outro destino aqui? Onde eu hospedo, onde eu alimento, eu tenho condições de ter Então, o papel do governo é isso. Do último podcast. A minha pergunta eu vejo pouco incentivo nesse aspecto. Sim, pouca visibilidade. Então, assim, qual é o papel do governo? É tornar isso uma ferramenta de acesso. Porque eu, como um pequeno que estou vendendo meu caldo de cana lá não sei aonde, eu não tenho condições de tornar aqueles microempresários que abastecem a cadeia uma oportunidade de negócio. Gente, isso aqui vai ser palco para outro podcast. Eu já quero deixar marcado com a Rosângela. Nós vamos falar sobre turismo, nós vamos falar sobre a degradação dos parques, sobre o meio ambiente, que ela sabe de tudo, o PhD nisso. Não deu nem tempo da gente entrar no assunto. Tá marcado? Tá marcado. Você jura que tá marcado? Juro. Então eu vou cobrar. É isso aí. Mas infelizmente, mas nossa, Rosângela, que fantástico. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês que acompanham a gente. Segue a gente no nosso Insta, no nosso canal, tá? Hoje nós somos patrocinados pelo Cowork 15, que é dessa mulher maravilhosa aqui, que abriu as portas do espaço dela, e ela vai poder contar isso depois pra gente, porque ela já me contou. Ela abriu as portas desse espaço dela porque ela me disse que compreendeu, que ela sente isso. Que a gente não cresce sozinho, que a gente cresce junto, né, Rosângela? Você já falou isso? Então, assim, um espaço maravilhoso, eu convido você a vir conhecer, trabalhar, sabe? Tirar aquele tempinho. E vamos marcar um outro podcast, com toda certeza. Mais uma vez, obrigada pela nossa audiência que vem crescendo. Já temos 100 inscritos? Já. Visualizações só crescendo, graças a Deus. Rafa, muito obrigada. Que isso. Como sempre, Giovana, eu sempre falo assim, toda vez que eu saio de um podcast, eu vejo tanto que eu aprendo, né? Um assunto assim que a gente acha que entende. Nada, a gente não entende nada, eles ensinam muito. E vamos aprendendo. Obrigada. E eu muito feliz. Obrigada a vocês. Se quiser deixar o seu Instagram. Isso, da Monjoá também.
Tá ok, meu Monjoá Arquitetura. O Monjoá Arquitetura vai aparecer para vocês aqui. Então é isso aí, pessoal.